Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é Cristiano Lopes, muito bem-vindo ao canal Illustrator Fácil. No vídeo de hoje eu vou falar sobre sombras no Illustrator, tá bom? Aqui no meu vídeo o nosso amigo Wesley comentou como é que eu aplico um efeito de sombra em uma imagem, tá bom? Essa foi a dúvida do Wesley e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Mas antes de iniciar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal Illustrator Fácil. Já estamos aí quase atingindo 6.000 inscritos. Se você ainda não é inscrito, eu tenho certeza que você não é, porque olhando as métricas do meu canal, eu descobri que 94% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Ou seja, apenas 4% das pessoas que assistem meus vídeos são inscritos recorrentes do canal. Então você não é um inscrito, eu tenho certeza disso. Por isso, se inscreva no canal, deixa o like neste vídeo e qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos ao vídeo. Lembrando aqui, Wesley, quando você falou sobre sombras, aplicar sombra em uma imagem, eu não sei se você está falando simplesmente de trabalhos no Illustrator ou se você está falando de tratamento de imagens, tá bom? Lembrando que tratamento de imagem é algo assim mais elaborado, como essa imagem aqui, você deve fazer lá no Photoshop, tá bom? Sempre que você for tratar uma imagem, manipular uma imagem, trabalhar com imagens, você utiliza o Photoshop. Agora, se você está falando sobre o Illustrator, existe sim algumas maneiras de se trabalhar com sombras no Illustrator e é o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tá bom? Eu vou falar sobre os tipos de sombras mais comuns que eu utilizo no dia a dia mesmo, tá bom? Aqueles recursos que eu mais utilizo, que é, por exemplo, em texto, às vezes contorno, em imagem. Esse tipo de sombra aqui, em desenho, por exemplo, em vetores, eu não utilizo muito, mesmo porque eu não desenho, eu não sei desenhar praticamente nada, mas eu vou mostrar como se faz esse tipo de sombra aqui, por exemplo, em um vetor, né, que é o forte do Illustrator. Mas o que eu mais utilizo mesmo é em texto, botões ou até mesmo imagens em PNG, que são imagens com fundo transparente para fazer capas para o YouTube, principalmente. Eu utilizo bastante esse recurso, algum post para Facebook, enfim. Eu vou mostrar os estilos de sombra que eu mais utilizo. Primeiramente, sombras em texto, por exemplo. É ótimo utilizar esse recurso para destacar um texto. Olha só. Deixa eu só colocar aqui de lado este mesmo texto aqui sem a sombra. Então, assim, um texto com sombra dá muito mais destaque do que um texto sem sombras. E é claro que para fazer isso é muito simples, né? Para fazer uma sombra de um texto nesse estilo que é muito simples, é apenas Ctrl+C e Ctrl+V, ou seja, copiar o texto, colar, enviar ele para trás e mudar a cor, por exemplo, um preto, um cinza. Estou com o texto selecionado, vou apertar Ctrl+C no meu teclado e Ctrl+F para colar no mesmo local. Vou mudar de cor aqui para preto, lembrando que sempre que eu utilizar um painel aqui na lateral, nesse momento que eu estou utilizando o painel amostra, se você não encontrar no seu Illustrator, você deve vir aqui no menu janela e procurar pelo devido painel. Por exemplo, amostras. Veja que o meu está selecionado, tá bom? Então sempre que eu utilizar um painel, algumas pessoas já falaram que não encontrou no Illustrator dele. Sempre que eu utilizar qualquer painel aqui, eu vou falar o nome, por exemplo, amostras, que são as amostras de cores. Se não estiver disponível no seu, você vai vir no menu janela e marcar o painel amostras, tá bom? Lembrando que eu utilizo o meu Illustrator em português. Então todas as dicas que eu falo aqui nos meus vídeos são em português, tá bom? Copiei o texto, Ctrl+C, Ctrl+F para colar no mesmo local, mudei de cor. Se eu movimentar aqui, você vai ver que já existe dois textos, tá bom? Afinal, eu fiz uma cópia. Para jogar para trás, eu posso utilizar
o atalho Ctrl acento agudo, ó, mandei para trás. Ou então vim aqui no menu objeto com o meu texto selecionado, organizar e se eu clicar na opção enviar para trás, esse último aqui, ó, eu vou mandar para trás de tudo, inclusive para esse retângulo vermelho. Agora, se eu utilizar recuar, então ele vai recuar apenas uma vez, que é o que eu fiz. Ctrl acento agudo, tá bom? Ó, então já tenho a minha sombra. Eu posso movimentar ela aqui. Deixa eu só selecionar a sombra, calma aí. Opa! Ó, eu posso movimentar e deixar essa sombra aqui onde eu quero. Se eu quero ela bem mais distante ou mais próxima, utilizando as setas do mouse, eu movimento o meu texto que está atrás. Posso também vir aqui no painel transparência, ainda com o meu texto preto selecionado, que é a sombra selecionada. Eu posso vir aqui no menu transparência e, por exemplo, aplicar um efeito de multiplicar. Já dá um destaque maior. Posso diminuir, posso mexer na opacidade também, por exemplo, colocar uma menor opacidade, ó, opacidade 50. Posso tentar utilizar um outro efeito aqui, tá bom? Diferente do efeito multiplicar, mas eu gosto de utilizar bastante o multiplicar e às vezes diminuir um pouco a opacidade, tá bom? Posso fazer diferente também, ó. Eu posso deixar isso aqui um pouco mais distante, diminuir bastante a opacidade dele, por exemplo, sei lá, 20, e Ctrl C, Ctrl F, deixar aqui preto, enviar para trás, ó, e deixar o mais próximo com uma opacidade maior, tá bom? Enfim, a sombra aí você vai brincar e fazer da melhor forma possível, tá bom? Essa é uma forma de fazer sombras em texto. Muito simples de se fazer. Talvez se eu fiz um pouco rápido aqui, eu recomendo que você assista novamente o vídeo para gravar melhor o que eu mostrei aqui, tá bom? Aqui nesse botão, por exemplo, foi a mesma coisa que eu fiz no texto, eu fiz no botão. Por exemplo, vim aqui na ferramenta Ellipse, cliquei e segurei para aparecer as demais opções e vou selecionar a opção retângulo, tá bom? Vou desenhar um retângulo para fazer o botão, né? Já ensinei isso no canal. Tem um vídeo onde eu mostro como fazer um botão no Illustrator. Vou deixar aí nos cards, tá bom? E vou deixar também na descrição do vídeo. Fiz um retângulo, posso colocar ele aqui na cor que eu quiser, ó, cor laranja. Essas bolinhas aqui, ó, é para mim arredondar os cantos. Tá vendo esses cantos aqui arredondados? Eu posso clicar sobre essas bolinhas aqui, ó, essas hastes, e arrastar, ó. Quanto mais eu arrasto para dentro, mais arredondado fica os cantos, tá bom? Do meu retângulo. Então eu posso deixar aqui onde eu preferir, ó, vou deixar assim, beleza? Já tenho aqui o primeiro retângulo com os cantos arredondados. Vou apertar Ctrl C para copiar, Ctrl F para colar no mesmo local. Posso pintar de preto, ó, movimentar ele com as setinhas do teclado, Ctrl acento agudo para enviar para trás, e assim eu já tenho uma sombra neste meu objeto. Isso é uma sombra, tá bom? Então assim, é muito simples fazer sombras no Illustrator, tá bom? Sombras nesses estilos que eu estou mostrando aqui. Outro tipo de sombra que eu gosto de utilizar é em fotos, por exemplo, fotos em PNG, fotos sem fundo. Já mostrei aqui no canal como recortar uma foto no Illustrator. É o vídeo mais acessado do canal. Vou deixar aí nos cards também, tá bom? E também um link na descrição do vídeo para você ver. Se você não viu ainda, você não sabe como recortar uma imagem no Illustrator, um recorte bem mais simples, é claro, porque se você quiser um corte bem elaborado, como esse aqui, ó, esse aqui é um recorte profissional, você vai precisar fazer no Photoshop. Mas como o foco do canal é sempre utilizar apenas o Illustrator, eu tenho um vídeo no canal que eu mostro passo a passo de como recortar uma foto no Illustrator, tá aí nos cards. Beleza, como que eu faço uma sombra em uma foto? Eu gosto de fazer assim, ó, um contorno, é como se fosse o recorte, tá bom? Se eu
se fosse uma foto minha aqui, provavelmente ela estaria com o fundo, eu iria recortar utilizando a máscara, tá bom? Que é o efeito que eu utilizo para recortar. Se você não sabe o que é máscara, tem um vídeo também no canal, vou deixar nos cards. Vou utilizar a ferramenta Pen Tool, tá bom? As ferramentas laterais aqui, por padrão, já vão estar aqui. Mas se por algum motivo algo aconteceu no seu Illustrator e você não está encontrando as suas ferramentas, novamente você vai vir no menu Janela e marcar a opção Ferramentas, tá bom? Se eu ver aqui, Ferramentas, é isso mesmo, ó, Ferramentas, e tá marcado aqui a opção padrão, que é essa opção aqui, tá bom? Opa, Ctrl Z. Então, selecionei a ferramenta Pen Tool, vou fazer um contorno aqui na minha foto para utilizar como sombra. Não precisa ser um contorno muito bem feito, nada disso, tá bom? De acordo, a sua paciência vai ser o seu contorno. Ó, você vai clicando, arrastando para fazer o contorno, tá bom? Se você não sabe como utilizar a ferramenta Pen Tool, no vídeo onde eu falo sobre como recortar uma imagem, e eu vou deixar aí nos cards, você vai aprender a utilizar a ferramenta Pen Tool, tá bom? Por isso que eu estou mostrando aqui rápido, porque não tem por que eu mostrar o passo a passo se já tem um vídeo no canal, tá bom? Ó, vou clicando, fazendo o movimento aqui e vou fazendo o contorno da foto dessa mocinha aqui, muito bonita por sinal, tá bom? Ó, aqui, aqui e aqui. Beleza, fiz o contorno. O que aconteceu com o meu contorno? Está com preenchimento, calma que é fácil resolver. Ele está com preenchimento e não com contorno. Ó, tá vendo aqui, ó? Preenchimento está preto, contorno está sem contorno. Vou deixar aqui sem nenhum preenchimento e o contorno eu vou deixar na cor preta. Vou vir aqui em traçado, ó, aumentar o traçado e assim eu tenho o meu contorno. E o que eu faço agora? Eu vou enviar para trás, Ctrl, acento agudo, opa, mais uma vez e quantas vezes for necessário, Ctrl, acento agudo, beleza. E na verdade vou precisar dele justamente sem contorno e com preenchimento, exatamente como estava. Não é isso mesmo? Ó, vou mudar para preto. E assim é uma outra forma de utilizar a sombra. Eu posso deixar bem próximo aqui, ó, bem próximo. Vou utilizar o mesmo efeito aqui, ó, em transparência e multiplicar. Eu gosto sempre de utilizar essa opção. Vou deixar bem próximo. Posso mudar a cor, de repente eu posso utilizar a mesma cor aqui do blazer, ou dos seus cabelos, da sua pele, enfim. Mas eu acho que um cinza aqui um pouco, né, escuro vai ficar melhor. Ó, é uma forma de utilizar a sombra. Para ficar ainda mais legal, deixa eu bloquear essa menina aqui. Ó, eu posso diminuir a opacidade, ó. Eu acho que fica melhor se eu utilizar uma opacidade aqui menor. Opacidade 20. É que não tem fundo aqui também. Quando tem um fundo, fica bem mais legal. Por exemplo, ó, eu gosto de utilizar esse efeito para fazer uma capa bem chamativa. Vou colocar um fundo aqui, por exemplo, para você ver como vai ficar melhor. Ó, um fundo verde. E a minha cor vai se destacar mais, ó. Olha só que legal. Eu vou utilizar um preto, vou aumentar um pouquinho mais a opacidade agora, que eu tenho o fundo, né? Vou colocar uma opacidade 50, olha só como fica bem legalzinho, ó. Ó. Aí se eu quiser fazer mais legal ainda, eu posso utilizar aqui Ctrl C, Ctrl F, deixar bem mais longe, mandar um pouco para trás novamente, né? Bem mais longe e diminuir bastante a opacidade aqui, 20, ó. Não ficou uma sombra bem legal? Opa, deixa eu bloquear esse carinha aqui também. Ó, lembrando que para bloquear um objeto eu utilizo o atalho Ctrl 2, tá bom? Ó, bloqueei o meu fundo, não foi isso? Olha que legal minha sombra. Esta é uma outra forma de se fazer uma sombra em uma imagem, por exemplo. Eu acho que fica bem legal esse efeito aqui, ó. Deixa eu dar um zoom, ó, sombra, tá? Ficou legal, não ficou? Deixa eu tirar o botão daqui de cima. Deixa eu bloquear essa galera aqui também. Ctrl 2, bloqueei todo mundo bloqueado. Tirei aqui, tirei o Simpson daqui e tirei esse carinha aqui também. E aí nós temos uma sombra, tá bom? Ctrl mais para dar mais zoom. Essa imagem é uma imagem de baixa qualidade. Ctrl menos zoom. Eu gosto de falar os atalhos aqui para você gravar. Se você assistir os meus vídeos, você vai perceber que esses são os principais atalhos que eu gosto de utilizar. Eu não utilizo muitos atalhos, mas sempre tem aqueles preferidos. E, inclusive, tem um vídeo no canal que eu falo sobre os principais atalhos do Illustrator.
Vamos a mais sombras. Hoje eu tirei o dia para falar sobre sombras, tá bom? Tudo que está aqui nós vamos utilizar. Já falamos de texto, já falamos aqui de um objeto, que pode ser um retângulo, falamos de imagem agora aqui de desenho. Esse tipo de sombra aqui por dentro, ó, Ctrl 2, vou bloquear esse carinha aqui também. Eu quero todo mundo bloqueado hoje. Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Esse tipo de sombra aqui é simples também. Imagina que você tem um vetor, você tem um desenho no seu Illustrator para fazer as sombras, você vai precisar redesenhar. É um pouco trabalhoso? Mas é o melhor efeito possível. Por exemplo, imagina que não existisse essa sombra aqui e eu queira essa sombra aqui, então eu vou desenhar também com a ferramenta Pen Tool, tá bom? A ferramenta Pen Tool é nossa amiguinha, nós que utilizamos apenas o mouse, é a melhor ferramenta para utilizar, para desenhar, enfim, para fazer contorno, para fazer tudo, é sempre a ferramenta Pen Tool. Então eu iria desenhar, na verdade, essa sombra, ó, utilizando a ferramenta Pen Tool. Ó, eu vim aqui, é claro que eu ia fazer com todo o carinho do mundo, né? Para ficar perfeita. Eu iria definir também o local da sombra. Aqui já está definido, mas deixa eu mudar aqui. Imagina que não existisse sombra, então eu queria definir onde que iria ter a sombra, não é verdade? Então isso exige também técnicas de desenho. Quem desenha, sabe desenhar com qualidade, sabe exatamente onde colocar as sombras, não é verdade? Então assim, eu não tenho eu não tenho habilidade no desenho, por isso até para eu criar as minhas sombras me falta habilidade, tá bom? Porque a pessoa que desenha sabe onde exatamente colocar as sombras, tal. E depende muito da luminosidade. Beleza, então eu iria redesenhar. Ó, desenhei aqui, pintei, olha só que legal. E a minha sombra já está aqui. Eu poderia utilizar uma máscara para colocar aqui, por exemplo, o olho na frente, não ultrapassar ali o contorno, igual está ultrapassando aqui, mas as sombras seriam redesenhadas com a ferramenta Pen Tool, tá bom? Isso aqui é uma imagem em pixel, não é um vetor, mas se fosse um vetor, eu poderia movimentar aqui o olho para frente, o contorno, isso aqui colocar atrás do contorno, enfim, é assim que nós fazemos, que você pode fazer sombras também em seus desenhos. E por último, aqui uma sombra automática, vamos dizer assim. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um objeto, eu peguei esse objeto e fiz uma cópia dele, que vai ser a sombra. Então vou utilizar aquele velho efeito muito conhecido de todos os programas vetoriais, que é o blend ou a mesclagem, né? Mesclagem de objetos. Como que eu faço isso? Eu seleciono o primeiro objeto, seleciono o segundo mais ou menos na direção da sombra, então a sombra vai ser assim nessa direção. A direção quem define sou eu. Ó, seleciono os dois, venho aqui em objeto, e como o meu está em português, eu vou na opção mesclar, tá bom? Eu posso ir direto aqui em criar ou eu posso ir em opção de mesclagem. Vamos em opção. O seu provavelmente vai estar assim, ó, cor suave, tá bom? Eu gosto de vir aqui, ó, e colocar a distância específica, que eu vou determinar a distância, ou seja, a quantidade de cópias que vão acontecer ali no meu objeto. Por exemplo, aqui estava 4 por padrão, eu tinha feito um teste antes do vídeo, por isso que estava 10 agora. Eu posso aumentar, quanto mais eu aumentar, mais cópias terão dos objetos que formarão as sombras. Enfim, vou mostrar aqui na prática, por exemplo, 15. Vou clicar em OK, vou novamente em objeto, mesclar e agora sim criar. Ó, olha o que aconteceu. Tá vendo? Meio que o azul se funde com o cinza. Eu poderia também, ó, selecionar apenas o cinza e vir aqui em multiplicar e diminuir também a opacidade, olha só. Eu acho que fica legal. Posso diminuir ainda mais. Se eu colocar aqui 0, ó, ele vai começar a diminuir até chegar em 0. Eu posso, mesmo depois de pronto, eu posso mudar a direção, ó. Eu clico 2 vezes e seleciono apenas o último objeto, ó. Tá vendo como muda a direção? Então, esse é uma forma de utilizar também a sombra, você pode utilizar em qualquer objeto aí, tá bom?
Espero que este vídeo tenha satisfeito a sua vontade sobre aprender sobre sombras no Illustrator, tá bom? E assim encerramos o nosso vídeo de hoje. Peço novamente que você se inscreva se você é uma daquelas pessoas que faz parte dos 94% que não estão inscritos no meu canal, que está assistindo esse vídeo, mas não está inscrito no meu canal. Se você é uma desses 94%, se inscreva no canal agora mesmo. Deixe o seu like, ative o sininho de notificação para sempre que eu postar um novo vídeo você ser avisado, tá bom? Qualquer dúvida, comente aí abaixo que eu vou ficar muito feliz e vou gravar um vídeo solucionando a sua dúvida. Aqui falou Cristiano Lopes, um grande abraço e até o próximo vídeo.